Pode Fontes no ar, vamos lá, mais uma vez estamos aqui com a nossa gloriosa, querida Thaís Nogueira, do Fontes Educacionais. Nós temos uma convidada muito especial hoje, que a Thaís vai apresentar para nós. Exatamente, hoje no nosso Pod Fontes nós estamos recebendo a doutora Letícia Coelho, minha amiga, psiquiatra aqui na cidade. Doutora, muito obrigada pela sua presença e, inclusive, a doutora Letícia Coelho, ela é uma das primeiras patrocinadoras do Pod Fontes. Olha aí, que postou na nossa iniciativa. Lembrando que o Pod Fontes é um podcast focado em educação e saúde. É muito importante que as pessoas, os assuntos que nós abordamos aqui, muitas vezes passa desapercebido por todos nós, principalmente para quem é leigo no assunto, mas é de uma importância fundamental para quem tem criança, adolescente, principalmente pessoas com mais idade, que passa pela questão da saúde mental e da neuropsicologia também, não é isso? Neuropsicologia, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, medicina, é tudo. Aqui é um pouquinho de tudo. Aqui é um pó de tudo. A gente traz um pacotão que a gente faz e traz os nossos Só não convidados. Pode deixar de informar certinho. Não. A informação correta. É valiosa. Valiosa, nós somos exatamente. contra a fake news. Mas eu agradeço muito ao Jair, a você, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui, principalmente estar falando da psiquiatria, né? Que é uma área que eu sou suspeita para falar e é muito prazeroso falar também, né, de saúde mental e trazer conteúdo valioso também para todos, né? E a Letícia e esse Pod Fontes chega até você com oferecimento da Benjamin Psicologia, da Karina Dreilich, da Dia Esquina Lanches, da Clínica Levi, da própria doutora Letícia Coelho, psiquiatra, da Janaína Collum, que é fono, nós e os nossos apoiadores especiais, a Cerqueira Jorge Advogados e o Portal de Indaiatuba, o mais completo portal de notícias da cidade, onde você também lê os artigos da Fontes Educacionais toda semana, 2 vezes por semana, às terças e sextas-feiras. Exatamente. Além dos artigos do Espaço Fontes, tem também os artigos dos nossos parceiros. Então não fique de fora, porque além dos nossos programas, nós temos informações fresquinhas para vocês toda semana. Mas agora nós vamos falar sobre o risco da automedicação. Lê, deve ser muito comum as pessoas chegarem no seu consultório com alguma queixa e aí você descobrir que eles estão se automedicando sem ter noção desse risco. Sim, é uma queixa comum, né, que eu vejo em consultório, mas uma das mais graves até, porque quando se fala da automedicação, acredito que em todas as áreas traz um perigo, mas eu vejo que na área da psiquiatria eu vejo além, porque diante de todos os, né, a automedicação vem outras situações acompanhadas, porque geralmente o paciente chega achando que, não, eu comecei porque a receita, né, de um vizinho, porque o que é para um, para o outro não vai servir, mas é muito comum, sim, vir essas queixas e é um dos casos mais perigosos que eu vejo a automedicação, principalmente na psiquiatria, sim. Mas comum. Na psiquiatria, por exemplo, Letícia, não tem aquela receita, aquela questão da receita ficar retida, tem que ser em 2 vias e tudo mais. Mesmo assim, a pessoa consegue dar um balão? Jair, mesmo assim, temos, infelizmente, várias situações de medicações, tanto sedativos. Sempre eu falo que o brasileiro sempre dá um jeitinho. A NASA não conseguiu estudar ainda. Não consegue ainda. Sempre tem. E, às vezes, o que acontece também, é o que eu falo, o próprio vizinho, o familiar, o pai, que às vezes ele começa a ter uma boa evolução, às vezes esse paciente faz um acompanhamento correto com seu profissional, mas aí ele se sente tão bem que fala, olha, tem um vizinho que está passando ali por um quadro depressivo, alguma queixa, ele, não, peraí, que essa medicação, ela é boa. Claro, não tem até, né, de uma forma ali, ele não tem o estudo para saber se pode ou não, mas isso é muito comum também acontecer. O próprio vizinho, o familiar, passa pro colega, para quem for. Porque às vezes o médico dá uma receita para 3, 4 caixinhas, né? Então pega na uma cartela. Experimenta por uns dias a cartelinha, né? Para mim foi super bem, né? Ou às vezes medicação também tem profissionais que
passam mais medicações além do que, do necessário, sem uma avaliação, até faz avaliação, mas acredita, não, ele está bem, vou espaçar um pouco a consulta e depois aí isso acontece, ou seja, a mais de medicação e às vezes é direcionado para o ente mais, né, que está próximo, que às vezes está passando por uma necessidade, por alguma queixa e ele acredita que vai ser bom. Quais são os casos que mais acontecem esse tipo de coisa que são críticos? Olha, o que eu vejo, assim, eu atendo tanto infantil como adulto, né? O adulto, o mais comum, quando se chega o paciente decorrente de uma queixa de que não está dormindo. Aí vem alguém dá ou ele vai conseguir porque sabe que uma medicação mais sedativa é o que faz ele dormir. Então, na cabeça do paciente, ele acredita que dormindo vai resolver todos os problemas, mas ele não sabe que a gente precisa entender qual a causa dele não estar dormindo. Então, um dos mais comuns é o quê? A insônia. Que aí vem com a medicação, até no mercado negro, um benzodiazepínico, que são o quê? O diazepam, clonazepam. Aí ele começa a tomar. Então, aí já cria uma dependência. Esse tipo de medicação cria dependência? Muito. É uma das que mais causam dependência, que são os benzodiazepínicos, que são os mais conhecidos como a tarja preta. Esse é um caso comum. Outros pacientes também que já vêm de um quadro depressivo decorrente de uma medicação que não era para estar tomando, porque também, além do que os antidepressivos ajudam nesse quadro de humor, mas tem casos que é contraindicado. Então, às vezes, o paciente evolui até com um quadro depressivo mais grave, decorrente de uma medicação que não foi avaliado correto. Existe, né, uma das medicações que nós vemos com muita facilidade e frequência o uso de psicoestimulantes. Sim. Que é Venvance, Ritalina, esses são os mais comuns, porque tem pacientes que ainda não, na verdade, não são pacientes, mas pessoas que procuram por achar que precisam de um foco a mais. Tá. Ou às vezes quer dirigir altas horas, não, eu vou tomar de um amigo. Adolescente pré-vestibular tem procurado esse tipo de medicação para varar à noite estudando, para fazer um Enem, para fazer um vestibular. Só que daí pode dar o pico reverso. Dorme, perde hora, apaga. Depende do efeito colateral. Porque se o paciente, vamos lá para um quadro de um metilfenidato, que são o quê? A Ritalina LA, o Concerta, que são estimulantes, que são usados apropriadamente para quem tem o TDAH ou para compulsão alimentar. Então, se o paciente tem esse perfil, que ele está ali, precisa estudar, mas não quer ir num profissional, ou às vezes pegou de um amigo, isso pode desencadear um transtorno de ansiedade. Se ele já tem um perfil ansioso, vai piorar a ansiedade dele, né? Se ele tem um perfil depressivo, ele vai ficar mais introspectivo e até evoluir para um quadro de um pensamento suicida. Então, a importância, né, de a gente avaliar bem a medicação é primordial para o quê? Até evitar que traga problemas futuros, né, um quadro pior e até mesmo também mascarar algum sintoma que às vezes pode estar, né, desenvolvendo, ele já tem um quadro ou um transtorno psiquiátrico e às vezes vai piorar. Porque você imagine, você toma um medicamento para você ficar alerta, daí você toma um para dormir, aí você toma um para ansiedade, então é um medicamento muita cobrindo interação outro, medicamentosa. E a hora que dá um puff, você chega no hospital, o médico fala assim, o que você está tomando? Você nem lembra mais o que tanto você tomou. Tomando água. Porque além disso, precisa, na escolha de uma medicação, a gente precisa fazer uma boa avaliação, né? Que é o quê? Entender o histórico familiar, entender se esse indivíduo já faz uso de alguma medicação, se vai ter alguma interação medicamentosa, avaliar exame, que às vezes ele tem um quadro, digamos, tem uma diabetes. Se eu for escolher uma medicação, eu já sei que eu não será uma medicação que pode piorar o quadro plurimetabólico que a gente fala. Então, tem medicações, tem que saber se tem interação medicamentosa, questões genéticas, se existe, já teve algum perfil, né, de alguma queixa em algum momento. Então, é muito importante.
Isso. E assim, quando as pessoas chegam, as pessoas de mais idade, assim, que chegam no consultório, às vezes não querem a medicação farmacológica porque acreditam ainda na medicação da vovó. Sim. Né? E aí, como lidar com isso? Porque nem sempre uma depressão, um transtorno mais efetivo, principalmente para o adulto mais idoso, não tem como ser o chazinho da vovó, né, Letícia? Sim, eu sempre falo, né? A sabedoria aí de quem mais tempo, né, entende os chás, a aromaterapia. Eu falo que ela auxilia, mas ela não vai tratar ali a causa, né? Então é necessário até mesmo passar numa avaliação, entender quais são as queixas, tudo, porque às vezes o chá, a aromaterapia vai ser ali naquele momento, mas não vai tratar. Então, passando uma avaliação, tem que ter, né? E temos uma situação também que hoje o idoso é mais difícil, ele tem ainda aquele tabu do psiquiatra. Não vou passar em psiquiatra porque eu não sou louco. Né? Às vezes ele não dorme, ele acha que é uma ofensa pedir para ele passar no psquiatra. Então, é difícil. Eu tive um caso na minha família. Meu pai é um homem que, para ele, falava assim, que psiquiatra era coisa de fresco. Psiquiatra, psicólogo, tal. Até o dia que ele mergulhou numa depressão profunda e teve que bater na porta do psiquiatra. Ele foi um caso que ele era desse tipo também. Não, isso é coisa de fresco, não tem nada a ver. E é um dos casos que eu digo assim, para iniciar um tratamento, a chance de ter uma resistência à medicação é muito grande, porque tem esse tabu, às vezes o idoso tem que ter um certo cuidado, porque a medicação que é para um adulto normal que está ativo, para ele a concentração tem que ser menor. Então tem que ser um cuidado ali em ajuste de dose de medicação, muito acompanhando muito de perto, para ele não ter, porque às vezes é mais risco de queda. Então tem que ser acompanhado de perto. Dentro lá do Espaço Fontes, né, com as crianças que eu atendo, a maior dificuldade que eu tenho em relação às famílias é quando o pai fala assim, quando que vai sair o laudo? Eu falo, não, eu não posso dar o laudo. Eu vou levantar a hipótese, a criança vai passar por um neuropsicólogo especializado e depois pelo psiquiatra. É o psiquiatra que vai laudar e vai ver a importância da medicação. Mas psiquiatra? Por quê? Para um transtorno? E aí até a gente fazer entender que o psiquiatra é o médico responsável por esse diagnóstico. Até porque vocês não podem receitar nada, nem a nem água benta. Nem água benta, nem a psicóloga. Então, por isso que às vezes os pais falam assim, mas não tem uma outra... É o último caso, né? Passar no psiquiatra, eu falo que é o ponto ali que quando chega, final, né? Que é o final, mas que quando... alguns pais decidem ao psiquiatra, o quadro já vai evoluindo. Né? Então eu deixo muito claro para os pais. Então, se veio da neuropsicóloga, depois de mim, volta para a neuropsicóloga, ela vai fazer a documentação e vai para o psiquiatra. Ou se começa de mim, eu já combino com a neuro que está fazendo o processo. Depois vai para a psiquiatra. Porque tem essa coisa assim, mas... nem todo transtorno precisa da medicação, mas precisa da orientação correta de um médico especialista dentro dessa área. Então, você imagine quem é depressivo. Tem uma criança depressiva com uma demanda escolar aí que está com prejuízo, né? E a mãe está automedicando ali, está dando o que a vovó, o que o tio toma. É muito complicado. E essa questão da automedicação, como é que o pessoal consegue burlar? Tem alguma explicação assim? Ou conhece gente na farmácia? Porque é complicado isso. É muito complicado. E assim, a parte da psiquiatria, como eu lhe falei, a questão das medicações. O mais comum que a gente vê são o quê? As tarjas pretas, que dentre vai os benzodiazepínicos e o outro polo, os estimulantes. Então, são medicações muito controladas, né, que são decorrente ali, que necessita com a vigilância sanitária, você tem todo, né, uma inscrição em prefeitura, mas infelizmente existe muitos que vendem que não são médicos, é claro, não são profissionais de saúde, mas que vendem por fora e
É porque justamente esses remédios, né, não só o tarja preta, mas tem algumas medicações tarja vermelha que também precisam de receita e uma delas a receita fica retida. É de controle especial. Mas a gente tem também aquelas pessoas que têm o costume da farmácia de manipulação, homeopatia. A gente não está aqui denegrindo ninguém, tá? Sim. Mas a gente sabe que algumas farmácias você chega e fala, faz essa misturinha para mim. Eu não tô bem, faz essa misturinha para mim. E eles acabam dando esse jeitinho, fazendo, e que é até pior, né? Porque nem sempre tá na medida correta, né? Já aconteceu comigo, não foi a primeira vez, do paciente chegar, por algum momento não esteve em consulta ou não conseguiu, porque eu sou muito criteriosa e até chata em algumas situações. Eu não renovo a receita sem avaliação do paciente. Claro, tem paciente que se incomoda com essa minha conduta, mas eu prefiro, né, questão de ética, trazer esse conforto, que queira ou não, estou protegendo também o paciente, né? Mas já teve situação do paciente chegar, doutora, eu fui na receita tal, ele me liberou a medicação, você faz a receita para eu levar? Eu falo, não, eu não faço, por quê? O farmacêutico tem que entrar em contato comigo e entender por que ele passou a medicação se ele não tinha receita. Tá. Eu prefiro perder o paciente do que porque senão você fica também vulnerável a situações assim. A gente entende que cada caso é um caso, mas existem os riscos que muitas vezes eles não entendem. Qual é o maior risco que a pessoa tem, além de ficar dependente? Olha, eu digo que o maior risco é a tentativa suicídio. Porque existem medicações que podem desenvolver esse quadro, pode piorar, induzir um pensamento suicida e até a ideação suicida, né? O ato suicida. Então, eu digo que o maior risco que temos é esse. Fora o risco de, né, interação medicamentosa, fora os efeitos colaterais, que alguns são muito ali, claro, são reversíveis, mas até chegar, às vezes tem pacientes que faz uso de uma medicação, faz uso de álcool, então são vários os riscos. Porque essa medicação, querendo ou não, ela vai dar ou uma regulada no seu cérebro ou um start. Né? Vai dar um tilt de qualquer forma. Vai dar um tilt de qualquer forma. Ela vai usado de forma, né, incorreta, vai ser prejudicial. Você já pensou? O seu cérebro está precisando de uma medida de 5 ml de um calmante. Você vai lá e toma 15. E pega o carro para levar o seu filho para a escola. Olha o risco que você está assumindo. São vários os riscos. E com frequência... infelizmente, né, a gente se depara com muitos pacientes, assim, né, tá? Você também que acompanha e eles não conseguem ter a proporção, porque eu falo, gente, medicação na psiquiatria é controle especial, o nome já diz, porque existe o controle e tem que ter o acompanhamento. Então, infelizmente, são casos que é muito comum na área da saúde mental. Hoje, nós estamos vivendo numa época de muito veloz, da informação muito rápida, tudo muito rápido, né? Sim. Até a década de 90, uma mudança no aprendizado, uma mudança em tudo demorava 10 anos, um ciclo de mudanças demorava 10 anos. De lá para cá veio caindo cada vez mais, e hoje, uma mudança a cada 4 meses, nós tivemos 2, 3 mudanças ou mais, né? E a informação está sendo muito rápida. E isso está gerando, acredito que uma grande parcela da população com ansiedade. Como é que você avalia essa questão da ansiedade hoje na sociedade? Olha, eu sempre digo que a ansiedade ela é normal. Ela começa a ser patológica quando traz prejuízo, perda de funcionalidade, sofrimento. Então, para a gente avaliar um quadro ansioso, a gente tem que avaliar todo o contexto, a vida do paciente, qual que é a rotina, o que tem impactado, qual a intensidade que tem impactado. Mas é das causas, né, até de procura ao psiquiatra, eu acho que até uma das mais frequentes é a ansiedade. Então, assim, numa boa avaliação, a gente consegue identificar e conduzir para um plano terapêutico eficaz. Eu digo, na verdade, porque assim, eu observo, até observando outros lugares, as pessoas, o comportamento,
enfim, informações que... Assim, né? O mundo está muito rápido e eu vejo duas frentes aí que esse comportamento desperta nas pessoas. Um é a ansiedade e outro é a depressão. Sim. E acho que nunca a saúde mental esteve tão em voga, tão necessitada de atenção do que nos dias atuais. Ou eu estou equivocado? Não, você está... É isso mesmo. A ansiedade é uma das causas ali de que existe mais procura, mas a depressão vem também. Eu digo que a depressão ainda é mais ainda que a ansiedade. Por quê? Quando a gente se depara com um quadro depressivo, eu principalmente na minha área, eu acho que também, eu acho que bem menos do que eu, porque existe ainda o tabu. Sim. A procura de um psiquiatra. Então, quando o paciente vai, ele já está num quadro assim, já grave, né? No popular, bico do corvo. Bem isso. Então, prejuízo, ele já tem prejuízo, ele vai ter prejuízo no sono, ele não vai estar dormindo bem, a ansiedade, o foco, a atenção, tudo vai estar prejudicado. Né, se for um adulto, a questão sexual vai estar impactada, porque tudo vai prejudicando, o libido vai caindo. Então, quando o paciente chega com esse quadro, ou seja, o que é a depressão? É o que a gente fala, a anedonia, né? A perda, ou seja, tem que ter a tristeza com frequência, ali vem a questão da anedonia, que é o que a gente fala, a perda de vontade de fazer as coisas que gosta. Então, sempre ali na depressão vai estar presente isso. Então, é algo quando chega na área da psiquiatria, o paciente já está com tudo isso prejudicado. E da mesma forma que as informações das mídias, da mesma maneira que ajuda, atrapalha muito. Atrapalha muito. Né? Porque às vezes a gente vê rolando esses reels das redes sociais, a pessoa dando um depoimento da depressão e ela é paga para colocar o remedinho lá. Eu tomo esse remédio. Né? Que nem as histórias das bets, né? Dos youtubers que fazem a propaganda da bet. Ou você assiste um vídeo que a pessoa tá falando, olha, eu piorei porque tomei aquele remédio e melhorei porque fui não sei aonde, né? Então, o que poderia estar auxiliando acaba atrapalhando e causando mais transtornos para essa área médica, né, Letícia? Sim, com certeza, porque o quadro, o que é para um vai ser para o outro, né? O que um está vivenciando é totalmente diferente do outro, mas isso atrapalha muito as redes sociais nesse contexto da saúde mental e principalmente as comparações, porque hoje a era, né, de internet, tudo é a perfeição, tudo em busca, né, do melhor, da pessoa estar 100% ali, e não é. Então, existe o outro lado, onde você demonstrar fraqueza é o que mais, né, o paciente se cobra, o indivíduo se cobra muito, e decorrente do outro também, com a rede social. A gente teve o modelo do Whindersson Nunes, né, que ele mesmo se internou pela depressão, pela situação. Eu nunca segui o Whindersson Nunes, mas quando surgiu lá nos Reels do Instagram que ele tinha se internado, o tanto de gente que julgou, críticas, que criticou, porque... como assim? O cara fazia piada e tinha depressão? E daí? E assim, né, a questão tem uma condição financeira boa, isso também é uma das críticas que a gente vê muito. Eu falo que os transtornos psiquiátricos não diz, não vê a raça, não vê... não tem questões de quem tem dinheiro, quem não, classe social. Não, ela vem, é uma doença como qualquer outra. Então, é tão banalizado ali um quadro depressivo até por outros do que a gente vivencia. E isso deixa a pessoa até mais enfraquecida a ter que ir procurar um psiquiatra. Sim, porque daí tem medo do julgamento do outro, né? Porque a própria rede social julga. Não, eu tenho uma amiga, a Ana Tex, ela sempre dizia o seguinte, a internet ela veio para o bem e para o mal. E infelizmente as pessoas que exploram isso, porque tem os famosos haters, né? Eles não podem ver ninguém bem, que eles têm que detonar, eles têm que achar uma crítica, eles têm que criticar, eles vivem disso. Eles vivem né, disso, gente? porque eles se alimentam dessa coisa ruim. Exatamente. Eles são pessoas de má índole e não se dão conta dessa má índole que eles têm. E o prejuízo que traz na vida da pessoa exatamente, alto. Eles têm que fazer isso para... Ao mesmo tempo que eles fazem para denegrir o outro, é o que alimenta esse espírito doentio dessas pessoas. Exatamente. Você sabe que o que eu recebo muito dentro do Fontes é a criança já está num desgaste emocional, porque não consegue estudar,
porque a mãe não entende a limitação dela e você tem que orientar essa mãe pelo que precisa ser feito, a criança ali, e a hora que você fala, vamos procurar uma terapia, causa, né? Vamos investigar, e aí ela fala assim, ai, mas vai ter que tomar remédio? Depende, mas vamos começar por baixo. Então, às vezes eu vou conversando, ensina essa criança a fazer uma meditação, leva ela numa arte terapia, né? A gente vai inserindo e conversando, mas sempre vai chegar um ponto que eu falo assim, olha, precisa do medicamento. Porque senão nem a mãe e nem a criança vai fluir. E às vezes, se a mãe está medicada corretamente, as coisas melhoram para a criança. Às vezes nem é necessário, né, a criança fazer uso da Exatamente. medicação. Só a gente trazer essa psicoeducação familiar, acolher os pais, direcionar, tá? É um trabalho que a gente sempre, né, fizemos ali de estar em conjunto ali com a escola, de ter uma equipe multiprofissional. Isso ajuda muito na qualidade de vida da criança. E temos o extremo, né, a questão tanto do uso indiscriminado da medicação e da resistência do uso da medicação. Então, tem que ser muito ponderado. Que eu conheço a doutora Letícia desde que ela mudou para Indaiatuba, né? Ela mudou para Indaiatuba, eu era coordenadora da escola. A gente já se encontrou. Teve muitos pacientes em comum de lá. E agora da clínica. E assim, nós temos uma situação, uma família em si, que são 3 pessoas que precisam da medicação, que tem a consciência da medicação, mas a responsável está tirando por conta da medicação. Por achar que estava bem até, né? Porque existe o tempo de medicação, né? Para fazer o tratamento em si, depende do quadro, da intensidade, mas o que nos deparamos muito com os pais? Não, já vi que já está bom. Traz isso. Não, já está bem a medicação, já está ótima, e tira sem uma orientação. Isso também traz prejuízos, porque se não é o tempo adequado ali de tratamento, claro, o paciente estava bem sobre o uso de medicação, mas a retirada, principalmente brusca, isso traz com que o quadro volte ou muitas vezes até piora, né? E o pai que dá, não precisa tomar todo dia, dá dia sim, dia não. Falta 2 dias, não tem a rotina, não tem a responsabilidade, não conversa com a escola, se é uma criança de período integral que tem que tomar medicação na escola. Então, da mesma maneira que se automedicam, se desmedicam, se dão alta. Então, é muito complicado tudo isso, né? Muito bem. Nós estamos recebendo aqui a doutora Letícia Coelho, psiquiatra lá da Clínica Levi. E o nosso podcast, o nosso Podfontes, é um oferecimento da Benjamin Psicologia, da Karina Drailich, da Di Esquina Lanches, da Clínica Levi, a doutora Letícia aqui conosco, a Janaína Collum, que é a fonoaudióloga, e os apoiadores especiais, Cerqueira Jorge Advogados e o Portal de Indaiatuba. Exatamente. E a doutora Letícia agora está com a clínica nova, com a Levi. Muita novidade. Psiquiatria e bem-estar, né? Conta um pouquinho da Levi. Olha, a Levi é um sonho, né, que foi ali já há muitos anos ali já sonhando entre eu e o Dr. Vinícius, que é meu esposo. O Vinícius, ele é intensivista, trabalha muito em UTI e também atua na área da endocrinologia. Então, a Levi vem de Letícia e Vinícius, mas também, além disso, vem o significado que é o quê? A união. Sim. O nome hebraico que vem de união. Então, aí é um sonho que está sendo compartilhado e fica aqui também estamos próximos, que é na rua 13 de maio. E lá também, então, é uma clínica que a gente preza ali pelo bem-estar, pelo acolhimento. Então, a gente trabalha também muito na parte de suplementação, ou seja, de entender o paciente como um todo, né? Avaliar os exames, ver a parte suplementar, o que muitas vezes até na psiquiatria a gente avalia só uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B12, e muitos chegam achando que é um quadro depressivo. Sim. Então, a gente tendo esse olhar
a Tá já me conhece já há muito tempo, que eu sempre preservei essa questão dos exames, avaliar todo o quadro. Então, isso a gente trouxe para a Levi também. Legal. E com outros profissionais também que vão estar, né, Os juntos, parceiros os ali junto, parceiros trabalhando. aí. E estamos super empolgados aí, animados também para trazer transformação. Que bom. Maravilha. Qual é o Instagram? É Levi, barra Underline. Clinic. É barra underline. Não, é underline, desculpa. underline. Levi, underline, Clinic. Isso. Tá dado o recado. Um espaço muito bem montado, muito lindo. Sim, Letícia, foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigado pelo carinho de Imagina. vir aqui dividir seu conhecimento conosco. eu que agradeço muito por estar aqui e conte comigo sempre. Gratidão. E, gente, finalizamos e o mês que vem a gente se encontra com mais novidades para vocês. Sigam o Fontes Educacionais pelo Instagram para saber quais serão as próximas postagens. E não esqueçam do Portal de Indaiatuba, o canal de comunicação total da nossa cidade. Muito bem, ponto final no nosso Pod Fontes de hoje. A gente se vê no próximo encontro. Até lá. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.